Êxodo capítulo 17. Tenho certeza que os irmãos já ouviram vários sermões sobre esse texto, mas eu quero destacar algumas coisas que eu creio que é interessante para a nossa citação enquanto homens e mulheres chamados, vocacionados por Deus e dentro de um processo que começa muitas vezes antes do seminário, durante, depois do seminário, processo de preparação. E eu creio que esse texto traz algumas coisas que nós precisamos manter sempre viva no nosso coração. Verso 1 diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Essa parada do povo de Israel em Refidim, ela reflete algumas coisas que eu creio que estão inseridas nos nossos desafios de ministério. E a primeira coisa que o verso revela é que eles pararam num lugar que aparentemente, pelo menos aos olhos do homem, não havia como ele se estabelecer. E muitas vezes ao longo do nosso ministério Deus nos coloca em lugares que, olhando com os nossos olhos humanos, nós não conseguimos ver nenhuma possibilidade de progresso. E nessa cidade de Refidim, nessa parada, mais três coisas me chamam a atenção. A primeira está no verso 7, quando houve insegurança e rebeldia. Então Deus leva aquele povo para um lugar onde não havia água. Exatamente naquele lugar que não havia água, houve um processo de rebelião, de rebeldia, e isso causado por insegurança. Eu costumo dizer que as nossas dúvidas geram crise. As nossas crises são fruto de nossas dúvidas. E sempre quando nós duvidamos da capacidade que Deus tem para prover aquilo que necessitamos, mesmo diante de quadros de deserto, nós começamos a entrar em crise. Primeiro entramos em crise conosco mesmos, e depois entramos em crise com Deus, e não poderia deixar de fora a crise com a liderança que nos serve. Uma outra coisa que me chama a atenção está registrado no verso 8. Além dessa crise, o verso 8 revela-nos que também nessa parada em Refidim eles foram atacados pelos amalequitas. Mas no verso 13 e no verso 15 me chamam a atenção, o destaque do verso 13 diz que eles obtiveram vitória, e no verso 15 eles edificaram um altar. E eu fico me perguntando, ao ler todo esse texto e analisar o contexto dessas coisas que estão acontecendo, o que nós temos feito diante dos nossos desertos, diante dos ataques dos inimigos, diante da falta de recurso, diante da falta de expectativa de crescimento. A minha matéria especificamente, ela vai pelo menos implicar um bocado com essa preocupação que nós temos com fazer crescer, né? E como fazer crescer quando muitas vezes nós estamos inseridos num contexto que não nos dá grandes expectativas ou possibilita sonharmos com grandes resultados. E exatamente no meio de tudo isso, ao final de todos esses desafios, eles edificam o altar. E eu creio que nós podemos pegar essas questões que poderiam ser discutidas aqui durante um bom tempo, mas fechando com a seguinte preocupação: nós até podemos estar trabalhando no meio do deserto, nós podemos estar enfrentando momentos de rebelião, de insegurança, de crise, mas o ideal
é nós caminharmos de tal forma que ao final de tudo isso nós tenhamos condição de edificar altares ao Senhor. E o altar simboliza a adoração. Isso significa que depois de toda essa dificuldade o povo entendeu que apesar de valia a pena continuar edificando altares e adorando o Senhor. Que Deus possa nos dar a sabedoria e a compreensão suficiente para nós não perdermos isso de vista. Nosso compromisso é com Deus que não falha nunca. E eu acho impressionante como nós cantamos tanta facilidade, mas nós colocar em prática como nós temos dificuldade em colocar isso em prática. Mas o nosso Deus não muda. E a nossa obrigação é continuar levantando altares para adorar o Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos.